Rádio Rio de Janeiro apresenta Família em Foco. Apresentação Ceira Oliveira. Olá! Olá para você que está aí juntinho com a gente nesse programa Família em Foco na Rádio Rio de Janeiro, a rádio do nosso coração e que toda família pode ouvir. Tá vendo quantas vezes a gente fala de família? E família é uma coisa tão importante, como nós já vimos em outros programas e continuaremos sempre a valorizar. Bem, para começar, assim, uma gratidão enorme pela família Rádio Rio de Janeiro. E hoje agradecimentos especiais para o Pablo, que está sempre com a gente, para o Ricardo, que ajudou tanto hoje, para a Jéssica, que está sempre com a gente, linda e maravilhosa, apesar dela se esconder o tempo todo. Mas podem acreditar, e a Hermínia está aqui de testemunha, hein? Para o Tiago e para o Arthur, que disse que não é rei, mas é fácil de lembrar o nome dele por ser rei. Gratidão, gente. Como a gente diz algumas vezes, e com certeza muito menos do que eles merecem, cada profissional da Rádio Rio de Janeiro é nota 1000. É fantástico, não é, Hermínia? Tem que ser, né? Acho que para uma rádio como essa... Até isso aqui é bom, né? É uma questão de sintonia. Verdade, verdade. E fazem toda a diferença e mantêm a rádio no ar. E consertam o que a gente faz como o Heber. Heber fez a gravação do No Limiar das Estrelas, né? E eles fazem aqueles ajustes, porque, nossa, eu sou uma que faz uns errinhos assim. Pablo até ri, porque é errinho grande, né? O errão. Ou frequente. É o errão. Verdade. Quem está aqui conosco já viu a convidada, que é uma convidada muito querida, que nos dá o prazer e nos presenteia com a presença dela, de vez em quando no nosso programa, que é a Hermínia. Seja muito, muito, muito bem-vinda, Hermínia. Apesar do programa ser gravado, nós gostaríamos que vocês não deixassem de comentar, pode passar dúvidas, ou pelo menos assim, o que vocês pensam do que vai ser dito aqui. E compartilhar a experiência. Se você já vivenciou direto ou indiretamente alguma coisa sobre o tema. Porque isso é muito importante. E para a rádio faz uma diferença muito grande quando você curte, quando você dá o like, quando você comenta e quando você compartilha. Isso é uma forma de fazer parte da Rádio Rio de Janeiro. Ok? Contamos com você que está assistindo agora ou que vai assistir depois. E se você pegar pelo meio ou em qualquer momento do programa, volte desde o início e assista tudinho, tá bom? Combinado? Para que você possa fazer isso, você pode escutar no radinho, mas acesse uma das redes, ou todas, como algumas pessoas fazem. A rádio no Facebook, a rádio no YouTube e a rádio no site da Rádio Rio de Janeiro, que é www.radioriodejaneiro.digital. Tá certo? Eu já ia falar, o Pablo já provou, tá vendo? Telefone fixo 21 3386 1400 e o WhatsApp 21 98 486 7633, ok? Vamos lá então, Hermínia. A Hermínia ficou tão feliz quando ela soube que assim, programa gravado, ela pode falar mais. A primeira observação que eu fiz, eu mandei uma mensagem para ela. Ceira, então, se vai ser gravado, isso quer dizer que eu tenho mais tempo, né? Aí ela falou, não, mas eu tenho que falar todos os anúncios. Falei, eu sei, mas assim, eu ganho mais uns 10 minutinhos. Então, gente, 10 minutinhos para mim é muito caro. Eu falo, oh, meu Deus. Pois é. Bom, vamos lá, gente. O tema que a gente escolheu para hoje, a princípio seria um tema batido, que não teria nada assim de especial, mas vocês vão ver que tem sim. O título é meio provocante. Culto do Evangelho no Lar, ou estudo do Evangelho no Lar, como você queira. Tracinho. Encenação ou vivência? Aí você fala encenação, como assim? Ela está insultando o culto do Evangelho no Lar que nós fazemos na nossa casa? Eu não sei como é que é o culto do Evangelho no Lar na sua casa. Mas a gente vai trabalhar um pouquinho
esses dois substantivos, encenação e vivência, para a gente descobrir o que há por trás disso. Vamos relembrar, não importa em que situações você começou a fazer o culto do Evangelho no lar, se você não começou, tomara que esse programa nosso de hoje te animasse, né, para fazer. Como é que a gente vai parar nisso? Não é rotina, a gente nunca fez. Aí, um belo dia, alguém, um amigo, um conhecido, aconselha a gente a fazer. Você nunca fez? Nossa, é muito legal, ajuda tanto lá em casa. A gente passou por um problema, assim, você fala, é mesmo? Tipo uma receita de um remédio. Só que você não pode falar onde vende, né? Não, mas não sei nada, como é que faz? Não, faz assim, eu tenho que comprar esse livro, comprar isso, faz assim, faz assim. Então, eu fui por uma sugestão, sabe? Aquela coisa, eu não procurei, na verdade. Alguém sugeriu, disse que deu certo na vida dela, eu vou fazer na minha. De outra forma, você pode estar frequentando uma casa espírita e no atendimento fraterno, que é aquela recepção no começo, que alguém te acolhe e tal. Às vezes, durante a própria entrevista, a própria conversa, até por orientação do plano espiritual, o atendente fraterno fala isso. Minha irmã, meu irmão, seria interessante, você já faz o culto do Evangelho no lar, é uma orientação que a gente dá aqui, os amigos estão me dizendo que pode ser importante, vocês vão poder entender muitas coisas, né? A gente até costuma dizer, o culto do Evangelho no lar é quase que um centrinho, né, como diminutivo carinhoso, dentro da sua casa, porque você transporta para lá os ensinamentos, transporta a espiritualidade, é um momento de concentração, de acolhimento e tal. Aí a pessoa, às vezes aquela pergunta que, se vocês não disseram, já ouviram alguém dizer, mas é quanto tempo? Por quanto tempo? O negócio é por quanto tempo? É muito longo? Não, meu irmão, certo seria uma vez por semana, mas você que sabe. Ou então, você começa a estudar a doutrina, alguém te apresentou a doutrina e você fica maravilhado. Nossa, essa doutrina tem resposta para tudo. Olha que coisa fantástica. Eles têm um livro que pega o Evangelho de Jesus e explicam. Porque o grande engasgo das pessoas, e eu não tinha a razão delas, é que eu li esse negócio do Evangelho, mas eu não entendo nada. Porque são palavras, são expressões, são figuras de linguagem, são simbolismos que realmente quem não tem um situar-se histórico naquela época, geográfico naquela época, você fica boiando. Você fala, tem umas coisas aqui que eu não estou entendendo nada, porque hoje em dia isso não faz parte da nossa vida. Então, onde eu quero chegar com isso? A verdade é que, raramente, eu vou parar no Evangelho, eu vou instalar o culto do Evangelho no lar na minha casa, por um interesse meu de entender realmente o Evangelho do Cristo e fazer parte daquilo como um participante que quer estar junto, como se eu estivesse há 2000 anos atrás caminhando com ele. Raramente eu começo o culto do Evangelho assim. Ou porque alguém me falou, porque é interessante, diz que ajuda muito, que é bom para casa, que é bom para resolver problemas, é legal, é moderno, e eu me meto nisso. Tá, então não sei direito como funciona, mas eu vou ali. Quem vai participar disso na sua casa, na minha casa? Olha, é um leque de opções. O ideal seria a família toda? Seria. Mas às vezes a família toda não coincide no horário, não coincide com os pensamentos, com as intenções. Então, de repente, não, a família toda não vai dar. Vai só os pais, que são mais maduros, mais experientes na vida, mais concentrados. Filhos não vão. Filho adolescente, filho jovem. Não, que isso, evangelho, mãe, tá doida? Não, não vai. Outras vezes o pai não quer saber. Pai é homem, é negócio de religião, gente, evangelho, não, não dá. Então fica a mãe, é a mãe, né? Sempre a mãe. Fica a mãe com alguns dos filhos. Outras vezes fica só a mãe. Porque não tem ninguém para acompanhá-la nisso, mas como ela é a mãe, ela fala, não, eu vou fazer o evangelho por todos nós. Olha bem, eu vou fazer o evangelho por todos nós. Pode nem ser a mãe também, né? Às vezes é um dos filhos, uma filha mais adulta que tem esse sentimento, foi pela religião espírita, por exemplo, os outros não são, se bem que eu acho, não tenho conhecimento profundo, mas eu acho que
Outras religiões também estudam o Evangelho. Eu acho que nossos irmãos evangélicos fazem esse culto. Acredito que os irmãos católicos devam fazer, alguns também. Então, as pessoas da casa que vão participar disso podem variar muito. Eu já cansei de ouvir, que isso é uma desculpinha, a pessoa diz assim, não, lá em casa eu não faço, sabe por quê? Porque ninguém quer participar. Aí eu digo, inclusive você? Não, eu quero. Mas então, faz você. Ah, mas uma pessoa sozinha pode? Pode. Você pode fazer. Ah, tá. Ah, então tá. Mas ainda eu vou falar com quem? Não, você vai falar com a espiritualidade. Você faz num lugar que não atrapalha os outros, você fala num tom de voz normal, ninguém vai achar que você está maluca, e você vai falando. Ah, mas aí assim não tem graça, né? Não sei. Eu, na minha casa, sempre fiz o evangelho sozinha. Sempre. Embora só os últimos anos que eu moro sozinha, mas porque não era a rotina, por N razões, cada um a sua, ninguém participava. Então, eu fazia. E quem é que vai estar conosco espiritualmente falando? Ah, isso aí que é o grande entendimento para mim. Que amigos espirituais estarão comigo nesse culto é certo. Isto é certo. Se eu estou vinculado a uma instituição, aqueles amigos espirituais daquela instituição me acompanharão. Eu tenho uma equipe que sai dali designada para cuidar do culto do Evangelho na casa de cada um que é frequentador assíduo daquela casa, de cada médium. Não, mas eu não frequento a casa nenhuma no momento. Então, amigos espirituais que te acompanham, porque cada família tem pelo menos um amigo espiritual que cuida da família, mais o seu amigo espiritual em particular, mais um amigo espiritual de alguma das pessoas da casa que esteja mais necessitada, vai se aproximar ali para trocar ideias através da tua intuição contigo. Então, os amigos espirituais estarão. São elementos da espiritualidade preparados, competentes, para te intuir, te sugerir, sinalizar com aquelas fitinhas de ectoplasma, a página que você vai abrir, o pedacinho que você vai olhar, isso é certo. Além deles, amigos seus espirituais, às vezes um afeto, um parente, alguém que foi muito amigo, que está no plano espiritual, não é um ser iluminadíssimo, mas é alguém que está batalhando para se tornar melhor e sabe que você vai fazer e fala, poxa, uma oportunidade de eu estar perto, com autorização, de sugerir coisas boas, até o momento de agradecer mentalmente tudo que essa pessoa fez por mim. Mas nós também vamos ter, e eu coloquei uma palavra escolhida a dedo, observadores. Observadores é o quê, Hermínia? Observadores são aqueles irmãos nossos que no momento estão do outro lado da vida e que estão ali para nos observar mesmo. Uns não nos conhecem, foram trazidos ali pela espiritualidade, preste atenção, o que essa pessoa vai ler, o que ela vai falar, o que ela vai pensar, porque isso aqui é uma escola de vida. Preste atenção, vê se não tem alguma coisa aqui que tenha a ver com você, com o teu momento. Outros são observadores no sentido, são desafetos nossos, estão engasgados com a gente aqui, E a espiritualidade traz eles para perto, para que eles tenham a oportunidade de nos observar agora, num outro momento de evolução, num outro corpo físico, tentando botar um campo energético diferente, tentando se melhorar, já não fazer certas coisas que a gente fez na época em que a gente viveu junto, na mesma encarnação. Então, eu tenho observadores de todos os tipos. Essa informação é importante para a gente porque isso quer dizer o seguinte, eu vou estar mergulhado numa egrégora, numa psicosfera, o nome que vocês queiram, muito diversificada. E cada um dos componentes dessa egrégora vai irradiar para mim vibrações diferentes, porque são adequadas a cada um. Então, ao mesmo tempo que eu vou ter vibrações maravilhosas da espiritualidade superior, me inspirando, me sugerindo, me tocando em relação a uma palavra daquela mensagem que eu digo, puxa vida, eu nunca pensei nisso. Aquela palavra vai te detonar alguma coisa que você está vivendo na tua vida e você não parou para pensar. Eu tenho influências de carinho apenas, de gratidão, mas eu tenho aquela torcida negativa que vai ficar do teu lado também, né? Vai falar, não é nada disso, tudo palhaçada, não faz nada disso.
É só da boca para fora, pensando que não é nada disso, mentira, tu vai ver daqui a pouco. Acabou o evangelho, ela vai sair, ele vai sair, não vai fazer nada disso. Não é santo, não é santa, não. Todas essas energias vão estar em volta de mim durante o evangelho. E eu não vou saber identificar quem é quem, eu só vou sentir uma mistura de energias. Isso é interessante para mim, para que eu veja na prática com qual delas eu me afinizo, eu me sintonizo, qual delas me faz bem, qual delas é desconfortável, com qual delas eu quero manter mais distância, mudando a minha vibração, com quais eu quero mais aproximação. Beleza. Se eu tenho isso tudo claro para começar a fazer o evangelho, onde eu entro agora? Então, agora eu entro na prática do evangelho. Isso, vamos fazer o evangelho. Mas dentro desse caminho que a gente colocou aqui, no começo, gente, eu quero deixar claro isso para todo mundo. Todo mundo, com raríssimas exceções, começa o culto do evangelho no lar fazendo uma encenação. O que eu chamo de encenação? Uma coisa maquiavélica, uma coisa desonesta, uma coisa subrepetícia. Não é nada disso. A palavra encenação vem daquela época antiga dos gregos, quando eles faziam as dramatizações. Encenação é representação, ou seja, eu finjo que eu sou uma persona ou uma personagem e vivo durante aquele espaço de tempo a vida daquela persona. Me caracterizo como ela, os atores põem roupa, cabelo, falo como ela, sinto como ela, atuo como ela, mas eu não sou ela. A personagem, ela foi escolhida para fazer sucesso num determinado momento. Então, todos nós, quando começamos, olhamos para o Evangelho de uma forma assim, oh, gente, as palavras do Mestre, as falas dos discípulos com o Mestre, os ensinamentos do Mestre, nossa, é uma coisa estratosférica para a gente. A gente fala só um anjo mesmo para ter uma vivência como essa, um testemunho como esse. E a gente fica assim imaginando, nossa, que legal. Ainda hoje eu conversava com uma pessoa sobre um trabalho que nós estamos realizando em conjunto na casa de trabalho dessa pessoa. E ela disse, quando eu lancei para o grupo de estudos a pergunta, vocês já pensaram que um dia todos vocês serão anjos? Eles ficaram assim olhando, nunca parei para pensar nisso. Então, vamos parar. Isso significa o que para vocês? Empolga? Assusta? Dá descrença? A maioria respondeu, medo. Agora me deu medo pensar que um dia eu vou ser um anjo. Porque a gente aprendeu ou foi treinado, eu não sei, para vislumbrar o Cristo como um patamar de evolução inalcançável. Então, ele está numa distância que nós nunca vamos alcançar, nós nunca seremos como ele. E nós estamos aqui embaixo. Então, eu faço assim, eu olho para ele, eu o adoro, eu o idolatro, eu o busco nos momentos de desespero, mas mantenho a minha distância. E a doutrina espírita vai nos dizer, mas não é assim. O Cristo é uma postura evolutiva a qual todos os filhos de Deus terão que alcançar. Porque nós somos criados para evoluir, sempre, infinitamente. Não é uma questão de opção. Evoluir espiritualmente não é uma opção. Quantas vezes quem trabalha com esclarecimento, doutrinação, o nome que vocês queiram dar, já ouviu isso? A entidade fala, meu irmão, você tem que evoluir, você tem que se aperfeiçoar. Eu não quero evoluir, eu quero ficar aqui. Ele não tem essa opção. A única opção, a única coisa no ser humano que é determinada é a evolução. Você pode escolher o tempo que você vai levar, isso aí é uma escolha sua. Mas que você vai. Então, enquanto eu olhar para o Evangelho dessa forma, ele é um patamar assim inalcançável para mim. Aí eu digo, bom, então, se é inalcançável, eu faço o seguinte, enquanto eu estiver falando disso daí, eu entro numa egrégora de deslumbramento, olho para aquilo de uma forma assim fantástica e entro no clima daquela peça. Sabe, aquelas peças de teatro que os atores começam a interagir com as pessoas,
A pessoa entra, começa a fazer parte do discurso, né? E a pessoa até pensa que está trabalhando na peça. Deve sair, eu nunca participei. Eu ouço as pessoas comentarem. Deve sair da peça se sentindo um ator. Eu participei, viu, naquela hora que eu entrei, que eu contracenei, aí eu. É isso que a gente faz quando está começando o estudo do Evangelho, de uma forma encenada. A gente vive uma situação hipotética e fala, faz de conta que eu estou nesse nível aí de evolução. Que consequências eu tenho sofridas para mim? Como eu estou olhando para aquilo de uma forma muito evoluída, enquanto eu estou ali dentro, naquela egrégora, estou fechada nesse cômodo, sozinho, ou com mais um, ou com mais dois, nós falamos das coisas que estão ali. A mensagem que sai, os comentários. Então, quando eu pego aqueles livros de mensagem, mensagem Emmanuel, Joana de Ângeles, Neio Lúcio, Meimei. Gente, eles falam da vida de uma forma que se fica assim, nossa, os conselhos que eles nos dão, perdoar, resignação, ajudar sempre, estender a mão, dar outra face. Você está envolvido assim naquilo, você fala, nossa, que lindo, aí você fala, é mesmo. Você já se sente fazendo aquilo. Você pega esse mundo que está lá fora, que é o seu mundo, parece que você apaga ele da sua mente. Aqui nesse momento eu estou numa bolha evolutiva. Eu já faço isso. Eu estou falando aqui que tem que perdoar, eu já me coloco, mas eu já perdoo mesmo. Já perdoo mesmo. Você se vê, porque você está vivendo um personagem ali. Você se vê como alguém no nível. Só hipoteticamente. Aquilo te alimenta naquele momento, como uma pessoa que está curtindo um ambiente legal. Só que o que a gente fala? Saiu dali... parei até estamos. Congelou. Sabe aquela brincadeirinha do congelou? Estamos nos aproximando do intervalo. Estamos chegando lá, tem intervalo. Estátua, pois é. Então tá bom, parei. O intervalo, gente, é sempre muito rapidinho. É aquele tempo que você tem para curtir todas as outras... os outros endereços da Rede Rádio Rio de Janeiro. Então, dá uma curtida, comenta, fala se você faz o Evangelho no Lar ou não, se você tem percebido a diferença que o culto no lar faz na sua diferença. Na sua diferença é ótimo. Na sua vida. Me distraí. Na sua vida. É porque hoje os códigos estão mais ou menos, entendeu? 3, 2, tchan, 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 tchan. E estamos chegando lá. Bom intervalo? Bora. Oi? Tá vendo? Pois é, Puxa tá vendo? vida. Não, pois é. A gente fica assim, 3, 2, 1, tchan, tchan. A Jéssica ainda apareceu ali para completar o sorriso, né? Os dois, que linda. Ela tá escondida. Tá escondida. Ela é uma danada. Não, mas, gente, olha só. Culto do Evangelho no Lar, culto no lar, não importa como você denomine. O fundamental é que você realmente faça. Como a Hermínia disse, muito bem dito, não importa se você faça sozinho. Eu já escutei algumas pessoas falarem que faziam escondidas dentro do banheiro. Sim. Porque a família frequenta outra religião, tem um outro caminhar, tem uma outra forma e não aceita. Então, o fazer, como a Hermínia disse, né? Você escolher um dia e um horário e tentar fazer naquele dia e horário faz diferença. Realmente faz diferença. A gente vai falar mais um pouquinho sobre isso daqui a pouco, tá? Tchau. Estamos apresentando Família em Foco, com a apresentação de Ceíra Oliveira. Voltamos a apresentar Família em Foco, com a apresentação de Ceíra Oliveira. Olá, voltamos. Tá vendo como é rapidinho? E o gostoso é que enquanto você espera, você escuta os anúncios da rádio. Você fica a par das melhores... Quer dizer,
Deixa assim notícias mais atuais, porque tem muita notícia boa. Acesse o site, vasculhe, xerete, você vai ver todos os programas que a rádio proporciona, dia e horário que vai ao vivo e dia e horário que tem a reprise. Olha que legal. E, como a gente não tinha falado no primeiro bloco, olha aqui a canequinha maravilhosa, que quem reparou estava branquinha porque o chazinho do seu Antônio estava quentinho. Às vezes é ele, às vezes é a Vera que faz. Vi os dois hoje, olha que legal. Tá vendo que caneca linda? Ficou azulzinha. E hoje eu trouxe uma garrafinha diferente, olha que linda. Essa é branquinha, com letras pretas. Letras azuis é ótimo, né? A rádio que toda a família pode ouvir. Qual é a rádio que toda a família pode ouvir? A Rádio Rio de Janeiro, aquela rádio que está sempre no nosso coração e que a gente deixa o rádio ligado 24 horas por dia. Olha que legal. E aí já dá uma vibração boa, né? Já ajuda a gente a elevar a nossa vibração, faz uma sintonia tão gostosa, né, Hermínia? Já prepara. E esse preparo pode ser o preparo para o cuidado do lar. Mas antes de retomarmos o tema, não se esqueça que os produtos da Rádio Rio de Janeiro você pode se informar e adquirir através do WhatsApp 21 99312 7840, ok? Não se esqueça de que se você ainda não segue o YouTube, a Rádio Rio de Janeiro no YouTube, clica no sininho. Porque apesar de nós já termos atingido 40 mil inscritas, uhul! Nós vamos agora partir para os 50 mil, né? Vamos que vamos, vamos que vamos. Tá lá o Pablo na maior torcida, ó, 50 mil, gente, vamos nós. E não se esqueça do desafio. 800 novos inscritos no Clube da Fraternidade não é nada, gente. Puxa, vamos falar com todo mundo, vamos usar os produtos para divulgar a rádio, para falar sobre a rádio. A participação mensal mínima são R$20, mas você pode estar fazendo Pix qualquer momento, qualquer mês, do valor que você puder. Ou, como nós estamos querendo, né, e é um desafio, novos participando do clube. Elo forte, ó. Mais um elinho para a corrente ficar maior. Então, o telefone e o WhatsApp para o Clube da Fraternidade é 21 3386 1422, ok? Registraram, anotaram? Muito bem. E não se esqueça que você, pessoa jurídica, pode ser patrocinador de um dos programas da rádio. Escolha, entre em contrato, ligue para a rádio, peça informações como que eu posso fazer isso, que você vai tirar todas as dúvidas e vai poder tomar a decisão se sim ou não, ok? Continuando o nosso tema de hoje, que a nossa convidada trouxe, não se esqueça de comentar se você já faz o Evangelho no Lar, se você faz o culto do Evangelho no Lar. Você pode comentar se você faz só ou não, se você faz com outras pessoas. Não precisa citar o nome de todo mundo, se não quiser, não tem problema. Se você quiser, você pode citar o dia que você faz. Se você consegue fazer sempre naquele mesmo dia toda semana. Se você consegue fazer sempre naquele horário. E como é que você faz o culto no lar, que é o que a Hermínia vai falar agora. Então, a gente estava colocando no primeiro bloco que como a gente fica olhando para o conteúdo do Evangelho de uma forma assim, nossa, que coisa platônica, uma coisa assim maravilhosa. Aquilo não é para nós, pobres mortais, né? Aquilo é uma coisa assim sublime. Isso era aquele povo que seguia Jesus naquela época. Então, eu me beneficio daquela energia, daquela egrégora, esqueço naquele momento tudo que está na minha vida aqui fora, esqueço os problemas, as pessoas que são engasgadas comigo, com quem eu também estou engasgado. Não, daquilo ali eu estou num lugar maravilhoso, é um limbo. Então, o que acontece com a minha mente? Aquilo entra na minha mente, mas eu guardo numa caixinha específica porque eu não vou levar aquilo lá para fora, para o meu dia a dia. Eu ainda não entendo que tudo aquilo que sai ali é orientação e proposta de evolução para mim. Então eu ouço aquilo como se eu visse um filme, se eu visse uma novela, uma série. Não tem um negócio agora de maratonar a série? Então eu maratono aquela série. Mas saio dali, então tá, Senhor, amém. Bom, fiz o sinal da cruz, amém. Sai de cena, a cortina
do palco desce e os atores vão embora para casa. Aí eu saio dali, de repente eu estou num cômodo, quando eu abro a porta e volto para os outros cômodos da minha casa, em contato com as outras pessoas, cara, o pandemônio está armado, sai espanando todo mundo, gritando, tudo que não era nada do que foi colocado ali eu saio fazendo. E o mais absurdo é que não me bate que eu estou fazendo 10 minutos depois o oposto do que saiu ali. Não cai essa ficha para mim, eu não percebo. Porque aquilo que eu vivi há 10 minutos atrás, na minha cabeça, naquele momento, não tem nada a ver com a minha vida. É uma história. E eu vou levar, às vezes, anos fazendo isso. E vou achar estranho que as coisas na minha vida não estão se estruturando. Que alguém fala, nossa, depois que eu comecei a fazer evangelho lá, minha vida é isso, minha vida é aquilo. O ambiente lá em casa melhorou, eu digo, engraçado, lá em casa não está acontecendo isso. Porque eu estou naquele momento, naquele processo, de uma forma totalmente dissociada. Quando é que essa ficha vai cair? Em que momento isso vai acontecer? No momento em que eu começar a perceber e avaliar que a minha vida, as minhas atitudes, tudo aquilo que eu faço, estão apoiados no meu modo de estar no mundo. A maneira como eu sou, a maneira como eu ajo com as pessoas, a maneira como eu ajo diante dos problemas. Isso aí repercute, reverbera na energia que está à minha volta, dentro e fora de mim. E aí a espiritualidade, que é maravilhosa, em algum momento, vai me dar um estalo. Será que aquilo que eu leio, e se somos mais participando, que nós comentamos naquele evangelho, não são formas de agir que um ser humano pode e deve ter no seu dia a dia? Aqui agora, 2023, Rio de Janeiro, São Paulo, Pará, Amazonas, lá que seja, Portugal, França, não sei aonde. Sim, são. Aquilo ali não é um discurso hipotético. Em algum momento vai cair para mim essa ficha. Gente, Jesus é uma proposta de evolução. Ele é o famoso irmão mais velho que nasceu primeiro, cresceu primeiro, evoluiu primeiro, se formou primeiro, não importa o nome que você use, e que está dizendo assim, vem gente, vamos Como embora. todo mundo, quer dizer, algumas pessoas falam e repetem, né? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Vamos. Caminho Aí mesmo. você fala, mas é para ir? É para ir? Pra gente? Segue o que eu caminhei. Vem por onde eu vim, vem vindo. Aí você fala, nossa, mas então, quer dizer que aquilo ali não é uma teoria. A gente vai poder? Vai. Eu vou só mudar o verbo. A gente não vai poder, a gente vai dever fazer. Isso é o nosso determinismo. O dia que eu conseguir olhar dessa maneira, eu já vou sentar para fazer o culto do Evangelho lá com outra cabeça. Eu vou falar, peraí, para tudo. Neste momento que sair aqui no Evangelho, o que for intuído aqui, o que for discutido aqui, o que for refletido por nós ou por mim aqui, na verdade é um patamar de evolução. É o meu objetivo como filho de Deus. Isso aqui é algo que eu tenho que almejar, é algo que eu tenho que perseguir. Não olhar aquilo como uma coisa miraculosa, mas olhar aquilo como uma forma de ser, uma forma de viver. E aí eu vou começar a me programar. Então, peraí, se é isso que eu tenho que ser, agora eu vou buscar lá fora, não vou mais se apagar, eu vou buscar lá fora o que aconteceu ontem, anteontem, na semana passada, no mês passado, comigo e com a minha família. Ou comigo e com a sociedade, se eu moro sozinho. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou perceber que tem uma diferença grande. Mas, peraí, eu não estou agindo assim. Cara, eu estou fazendo tudo diferente, eu estou fazendo tudo errado. Meu Deus, eu estou fazendo tudo errado. Eu vou começar a me avaliar, a me observar, a me conhecer e perceber que comparado com aquele modelo que está ali, eu não estou combinando.
Se eu não estou combinando e aquele modelo continua chegando para mim toda semana, naquele horário, naquele dia, não importa os livros que eu vá usar, as mensagens me mostram aquilo, o que isso significa? Que eu tenho que tentar ajustar esta forma que eu estou tendo de viver e de ser para chegar naquele patamar. Ah, mas agora entendi, agora é mole, agora é fácil. Não, não tem nada de fácil, é muito difícil. Porque a gente vai esbarrar com uma coisa quase que intransponível dentro de nós, que é o famoso e velho hábito. A Joana de Ângeles diz que um hábito é como uma segunda personalidade. Tipo assim, eu e o outro eu que está aqui colado em mim. Sabe aqueles irmãos tifópagos? Tipo isso. Eu digo isso, eu penso, nossa, acabei de ler no Evangelho, isso aqui que eu quero, mas o meu hábito está aqui do meu lado e ele fala, tem certeza que eu vou deixar de existir? Tem certeza que você vai acabar com isso aqui? Mas eu não quero que você acabe com isso. E essa é a grande luta que eu vou travar o tempo inteiro. Aí eu já vou olhar para o meu Evangelho de uma forma diferente. Eu vou olhar para o meu Evangelho, para as coisas que saem ali, dizendo, meu Deus, eu tenho que ganhar aqui força, convencimento, bom ânimo, energia, esperança para sair daqui. Quando eu abrir essa porta e sair daqui, eu chegar lá fora no meu mundo, no meu universo, com a minha família, com os meus amigos, com a sociedade e chegar ali com a mesma garra que eu estou aqui dentro. Porque aqui eu estou todo empolgado. Isso para mim é super natural, claro, como não? É para perdoar mesmo, é para fazer isso, é para fazer aquilo. Aqui é tudo muito bom. Quantas pessoas você já não ouviu dizer? Eu já ouvi muito dizer, ao sair da casa espírita. Vem cá, não dá para morar aqui não? Não dá para ficar dormindo aqui? Falei, não, não dá. Sabe por que não dá? Porque senão você não teria mérito. Você ficar dormindo aqui, não dá. Você tem que levar o que você recebe aqui e tentar aplicar lá fora, onde você vai. Não, mas aí é difícil, eu sei. Tá falando para mim? Mas muitas vezes até na casa espírita também é, né? Sim. Vivenciar o que a gente escuta, seja Sim, numa palestra, seja num grupo de sim. estudo, é muito importante. Como um grupo que está se relacionando Como é o convite também, né? Todo mundo aqui escuta muito dizer, você citou inclusive a Joana, e tem muita coisa escrita sobre a questão da reforma íntima, né? Que é o grande objetivo. Quer dizer, o culto no lar te ajuda, como você disse, Sim. traz muita luz, mas também, assim, é uma coisa muito interessante quando a gente fala assim, olha, escolha um dia e um horário que você realmente acha, acredita e vai fazer de tudo para que naquele dia e naquele horário... Aí o pessoal fica, por que o mesmo dia? Por que tem que ser o mesmo horário? Não tem que ser. Quer dizer, seria o ideal por quê? Quando você vai numa casa espírita, quando você vai num grupo espírita, quando você vai numa igreja ou num templo, quer dizer, tem um horário certo. Por quê? A espiritualidade trabalha, ela prepara o ambiente para que aquilo aconteça da melhor forma, como a Hermínia está dizendo, né? Traz a mensagem correta, traz a intuição, quer dizer, há todo um preparo para que aquilo aconteça. Então, quando você faz na sua casa, naquele dia, naquele horário, há também essa preparação. Então, é importante. Como ela falou, ninguém quer fazer comigo, você começa fazendo sozinho. Mas aos poucos, e é fundamental isso que você está trazendo, né? Porque quando a pessoa começa a praticar ou começa a mudar o comportamento, ela começa a atrair os outros. Pô, se ela está mudando, puxa, como ela está diferente, os outros percebem. Começam a vir. Porque o discurso, a doutrinação, não funciona. Mas a Pra prática, nada. né? O A exemplo. prática, sim, você não está falando nada. Você está se Perfeito. modificando e você fala, ninguém está notando nada. Estão notando sim. Com certeza. Podem não falar, nossa, eu tenho notado que nos últimos 3 meses você tem se tornado uma pessoa diferente. Às vezes até por, tipo assim, pô, mas não vou dar o braço a torcer e falar que eu estou notando, mas que ela se transformou. Mas eu não vou falar, vai ficar toda a prosa, não vou falar nada, mas você sente que as pessoas estão notando. Às vezes incomoda elas, porque elas se sentem encostadas na parede, se ela está mudando, agora que danou-se, que agora a distância entre nós ficou enorme. Não, mas é muito interessante porque até quem não é espírita, né, notando que você está se tornando uma pessoa Sim. melhor, né, que você está progredindo, que é o grande desafio de todos nós, desencarnarmos melhor do que quando Isso, encarnamos, isso.
começa a se interessar. Quando começa... Porque normalmente a gente fala assim, mesmo sozinho, leia em voz alta. Isso. Comente em voz alta. Então, quer dizer, quando a gente começa a escutar, pô, tá falando de Jesus? Ih, tá falando de Jesus? Ih, isso aí eu conheço. Ih, essa parte também tem na Bíblia. Porque as pessoas se espantam, né? Que é a Bíblia. Na verdade, é isso que tem que ficar claro para mim. Aquele evangelho que está ali no livro 3º, volume 3º do Pentateuco, é o evangelho. Inclusive, os evangelistas são citados. Mateus, Marcos, Lucas, João, são citados ali. Não é um outro evangelho. É o evangelho de Jesus segundo, conforme, sob a orientação, a explicação da espiritualidade. Então, eu vou começar a olhar para aquilo como não é aquela máscara de correção da prova, gente. Quem é professor que por acaso esteja me ouvindo vai lembrar que é um problema seríssimo de corrigir prova dessa maneira, mas para você corrigir 500 provas vai assim, né? Prova, a resposta é específica, que é o quadradinho marcado, você taca a máscara em cima, apareceu aqui, tá certo, não apareceu, não quero saber nem onde que tá errado. Não é uma máscara, ele é um patamar, ele é uma possibilidade de evolução que você vai começar a olhar e vai se comparando. Eu estou muito distante, estou mais ou menos distante, estou bem próximo. Tem dias que eu até já consigo fazer alguma coisa nesse sentido, tem dias que eu faço muito nesse sentido, então que eu tenha claro isso para mim, ou seja, eu começo a ir para o Evangelho quase com uma vontade de olhar o que vai sair hoje, se eu vou trabalhando tudo no aberto ao acaso, tanto as mensagens como o Evangelho, o que vai sair hoje que tem a ver comigo? E aí você vai se surpreender, porque o que vai sair na mensagem, o que vai sair no Evangelho, por coincidência, que eu não sei como acontece isso, tem tudo a ver com o momento que você está vivendo. É inacreditável. Você fala, vem cá, alguém mexeu aqui. Alguém marcou essa página, porque tem tudo a ver. E como nessa hora você já não está encenando mais, você já está buscando a vivência, você está com as suas realidades aqui dentro, você fala, gente, peraí, que isso aqui é o que está acontecendo comigo. Nossa, mas olha só, não estou fazendo isso. Ah, caramba, então isso que eu estou fazendo, não, aí... Então, é só mudar daqui para cá, porque a situação está aqui, a situação existe. Então, eu já começo até a ficar empolgada, ou pelo menos motivada, para sair dali e olhar a minha vida durante aquela semana, que a orientação padrão é que se faça uma vez por semana, pelo menos, sair dali durante aquela semana, ficar observando se eu conseguir colocar muito, pouco, mais ou menos em prática, aquelas orientações que saíram ali no Evangelho. Pelo menos alguma coisa, né, que você assume diante daquilo que você leu. Porque, às vezes, como a Hermínia disse no primeiro bloco, né, parece assim assustador, ou que tenho muita coisa, ou que eu não vou conseguir. Quer dizer, se você se propuser alguma coisa, aquilo já está valendo. Ela citou várias vezes a questão da intuição, e quando você abre, aquilo ali é o que você precisa ouvir naquele momento. Isso. Mas existem, são as duas formas, né, de se fazer o Evangelho. Uma é sequencial. Isso. Quer dizer, você pode começar do início, e são trechos pequenos, né? Como você citou no início, né? As pessoas ficam muito preocupadas com o tempo. Vai demorar gente, muito. 15 minutos, não vai. 20 minutos. E existem, assim, vários autores, né? Tem livros da FEB, e que você pode ver aquele que tem, assim, dizeres que são mais facilmente intuitivos. E tem, inclusive, o Evangelho para criança, se crianças forem participar. Então, é um trechinho, todo mundo comenta o que entendeu. Quer dizer, fica uma coisa agradável. É para ficar agradável, é para ficar leve, não é para ninguém sair... Não, aos poucos a gente vai, porque a doutrina é um farol. E você vai elucidando, você vai... Poxa, isso daí não ficou bem claro. Mas um comentando, né? Por isso que é tão gostoso quando faz junto. Sim, quando é mais de uma auxilia. pessoa, é ótimo. Porque são pessoas de idades diferentes, temperamentos diferentes, experiências diferentes. E de repente, troca. foi mais tocado pela espiritualidade, tipo, a discussão está acabando, ninguém focou esse lado. Aí, às vezes, aquele que está calado, com aquela cara de anúncio de margarina... Ele faz assim, eu estou pensando aqui, ele abre a boca, ele fala,
o que era a essência daquele estudo, que você fala, caraca, ninguém tinha pensado nisso. Ele vem e fecha aquilo dali. Você fala, é mesmo, porque aquilo ali não é uma gincana para ver quem é mais esperto, quem é mais inteligente, quem pega melhor o recado, não é nada disso. Ali é um espaço comunitário. Olha só, às vezes, deixa eu dar logo a pista, aquele que saca tudo no discurso que está ali não é o que pratica, sabia? Ele saca porque ele tem hábito de leitura, é uma pessoa mais intelectualizada, tem um raciocínio rápido e ele saca. Mas aquele outro que não saca aquilo com tanta rapidez, na hora que ele esclarece, ele fala, isso aí que nem que eu faço? Você fala, pois é, aquele dali que não tem o discurso, tem a prática. Fica o recado para os dois, porque quem tem o discurso se sente, né? Gente, você cala a boca, você nem falar nada, porque isso é muito difícil para você não vai alcançar isso aí. Mas o culto já começa cortando isso. Porque o ideal é que todos comentem, seja o que for. Sem vergonha nenhuma, sem receio de estar falando errado ou besteira. É só para comentar, entendeu? Comentar o que você achou, o que você entendeu. Às vezes a pessoa começa a trazer exemplo do que vivenciou durante a semana. E eu acho, entendeu, que isso aí tem a ver com o que eu vivi assim, assado. Isso é muito bom. E o culto no lar, como a Hermínia tinha dito, entendeu? Não é, tem que ser assim, né? Existem várias formas. Tem gente que faz a prece e depois lê um livrinho pequeno de mensagem. Tem gente que primeiro lê o livro pequeno de mensagem, depois faz a prece. Depois abre o evangelho, lê um trecho também pequeno. Comenta-se o trecho pequeno. Tem gente que coloca água para fluidificar, seja numa jarra ou numa garrafa. Tem gente que coloca os copinhos já para cada um e pede para ser magnetizada, fluidificada, conforme cada um precise, e faz-se a prece de encerramento. Então, quer dizer, a sua forma... Tem gente que gosta muito de música, né? Que coloca uma música antes de começar tudo, para já ir equilibrando a vibração de todo mundo, para todo mundo já ir sintonizando com o culto que vai ser feito, com aquele evangelho no lar. É o evangelho no lar mesmo. É um trechinho, leu, comentou, é importante estar junto, é importante a oração, a prece. E no final também se faz. A gente sabe que os trabalhos, né, a gente inicia com uma prece e a gente encerra com uma prece. Mas é fundamental que estejam juntos, que cada um, às vezes, dividem. Olha, hoje você lê o início, quem quer fazer a prece, quem lê o evangelho. Quer dizer, vai dividindo, vai fazendo. As crianças, assim, quando você traz, seja o evangelho para a criança, né? Elas se sentem fazendo parte. E pertencimento é fundamental para todo mundo. E elas comentam. E é muito importante. E não parece, o tema está muito bom, muito gostoso, mas estamos caminhando para o final. Eu sugiro que quem não começou, gente, começa com o evangelho para criança. Você é adulto, mas não tem criança na minha casa? Tem, você. Nós que vamos começar somos crianças. Começa com esse, que é bem simples, bem óbvio. Você não vai se sentir cobrado, não vai se sentir diminuído. E você vai ver que a simplicidade com que aquilo vem te remete ao teu dia a dia. E encerrando suas despedidas. Acabou. Gente, até logo. É que ela fica esperando aparecer as duas. Ih, mudou o operador. É o Weber. Gente, tudo de bom. Até a próxima. Pratique o evangelho no lar. Ok? Na casa ou no centro espírita tem orientação também, tá bom? Tchau. Você ouviu aqui na Rádio Rio de Janeiro, Família em Foco, com a apresentação de Ceíra Oliveira.